a todos de nossas famílias, a todos que vão participar desse culto, assistindo a live. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe os seus caminhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos permitiu estarmos aqui nessa quinta-feira, para que nós venhamos meditar na palavra do Senhor, cultuar Ele, glorificar o nome dEle e exaltar o nome dEle, para hoje e para todos sempre, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Eu já cumprimento o Brasil com bom dia, a paz de Jesus Cristo, a todos os brasileiros, a todos nossos amigos, a nossa linda e maravilhosa família, em nome de Jesus Cristo, a todos os amigos e amigas lá do Brasil, pastores e pastores também, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cumprimento o Japão com boa noite, Cambauá, a toda a nossa comunidade brasileira estabelecida aqui, a todos os pastores e pastoras, aleluia. Que Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus Cristo. E cumprimento também com boa tarde, Moçambique, aleluia, a todos os irmãos de Moçambique, em nome de Jesus Cristo. Os missionários estão à frente do trabalho aí, para matar a fome desse povo, em nome de Jesus. O nome do Senhor venha ser glorificado e exaltado para sempre. Cumprimento o Lazimir, meu amigo, em nome de Jesus, que está assistindo nossa live. Deus abençoe a sua vida, meu filho, em nome de Jesus. O nome do Senhor venha ser glorificado e exaltado para sempre. Queria iniciar já fazendo uma oração. Peço que você feche seus olhos, curva sua cabeça. Vamos pedir permissão ao Senhor para que nós venhamos a cultuar, a buscar a presença dEle, a estarmos levando e glorificando e exaltando em nome de Jesus. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, estamos aqui mais uma vez, Senhor, na Tua casa de oração, na casa do Cordeiro, na noiva do Senhor Jesus Cristo, para que nós venhamos cultuar, para que nós venhamos meditar na palavra, para que nós venhamos ser direcionados pelo Espírito Santo. Pedimos permissão ao Senhor, para que nós venhamos Te glorificar, Te exaltar e fazer somente a Tua vontade. Entregamos nossas vidas agora, abrimos nosso coração, nossa alma, nosso espírito, nosso subconsciente, tudo de nós, Senhor, e nos entregamos a Ti, para a honra e glória do Teu santo e glorioso nome. Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você que vai nos assistir, você que vai nos acompanhar, em nome de Jesus Cristo, abre lá em Salmos já, Salmos, hoje é Salmo 65, versículo 1 ao versículo 13, em nome de Jesus. Vamos meditar juntos nessa introdução de Salmos, e o Senhor venha nos abençoar, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu baixar um pouquinho mais o nosso som aqui, aleluia. Aí, glória a Deus. Vamos meditar na palavra. Pegue a sua Bíblia, seu iPad, seu celular, abre lá no aplicativo e vamos juntos ler a palavra do Senhor, que é muito importante que nós acompanhemos. Ações de graças pelas bênçãos das searas, aleluia, ao mestre de canto de Davi, cântico, aleluia. A Ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a Ti se pagará o voto. Ó, Tu que escutas a oração, a Ti virão todos os homens. Por causa das suas iniquidades se prevalecem as nossas transgressões, Tu não dolas perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproxima-se de Ti, para que assista nos Teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de Tua casa, o Teu santo templo. Com tremendos feitos nos responde em Tua justiça. Ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os fins da terra e dos mares longínquos, que por Tua força consolidas os montes, cingido de poder, que abracas o rugir dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra temem os Teus sinais, os que vêm do oriente e do ocidente. Tu os fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e a regas. Tu as enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso as dispões. Regando-lhe
os sucos, apraudando-lhe as leivas. Tu a amoleces com chuviscos, e lhe abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade, e tuas pegadas deslizam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. Aleluia, glória a Deus. Ação de graças pelas bênçãos da seara. É a plantação, é aquilo que o Senhor nos entregou, aquilo que o Senhor nos dá, o alimento, para que nós venhamos a estar na presença dEle. Versículo 4, que diz assim: bem-aventurado aqueles a quem escolhes e aproximas de ti, para que assistamos teus átrios, ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Aleluia. Eu queria ler esse versículo 4, esse verso 4, por causa do nosso tema de hoje, a visita de Jesus. Glória a Deus. Então, bem-aventurado aquele que o Senhor visita, aquele que faz parte do templo do Senhor. Aleluia. Muitos de nós e muitos crentes, muitos seres humanos, muita gente está afastado das igrejas, afastado do templo, afastado da presença do Senhor. Aleluia. Não estão recebendo mais a visita do Senhor Jesus Cristo em suas casas, não estão mais tendo o tempo para o Deus Todo-Poderoso. Vamos, para entender melhor, vamos abrir lá em João capítulo 3, a partir do versículo 1 ao versículo 36, nessa noite maravilhosa, nessa quinta-feira. João capítulo 3, a partir do versículo, aleluia, a partir do versículo, João 3, a partir do versículo 1 ao 36. Vamos abrir aqui em nome de Jesus, João capítulo 3, aleluia. Você já abriu aí na sua Bíblia, seu iPad, seu celular, e vamos meditar na palavra de João, capítulo 3, versículo 1 ao 36, que diz assim, a palavra do Senhor: Nicodemos visita Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse de noite foi ter com Jesus e lhes disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo? O vento sopra para onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Aleluia. Diga glória a Deus, diga graças a Deus. Até aqui vamos meditar nessa palavra do Senhor a respeito de Nicodemos, que foi fazer uma visita a Jesus. Nosso tema é a visita de Jesus. Aleluia. Na verdade, aqui em João, quando escreve a isso a respeito de Nicodemos, que era um dos principais dos judeus, ele tinha uma posição ali junto com os judeus nas sinagogas. Ele tinha uma posição com os homens naquela época que falavam de Deus, pregavam a palavra e liam a Torá. Aleluia. Então Nicodemos, eles eram tudo, na verdade, fazendo uma coisa automática, né?
coisas que eles viam, liam e iam fazendo e achavam que era aquilo, e guardavam a lei de Moisés, guardavam a lei de Abraão, do Antigo Testamento, e iam trabalhando aquelas vestes deles, né? E nessa parte, quando Nicodemos realmente eles recebem em Jerusalém a visita de Jesus, eles ficam pasmos. Só que esse Nicodemos tinha uma certa intimidade com a palavra de Deus, e ele tinha uma certa intimidade que ele queria saber a respeito do sobrenatural, de mistérios de Deus. Uma pessoa já de idade que leu, que buscou, que teve até um encontro com Jesus, ou até Jesus já fez uma visita a ele, aleluia, em espírito, né? Então, esse Nicodemos, quando deparou com Jesus, que veio em homem, em carne, na terra, para nos ensinar, para nos mostrar o reino de Deus, quando ele se deparou com esse Jesus, ele ficou pasmo, ele ficou sem ação. Mas muitos daqueles dele, da parte dele, estavam perseguindo a Jesus, porque eles criam que o Jesus era do diabo, o Jesus fazia os seus sinais, mas era de Satanás, porque aqueles sinais, nenhum deles tinham visto, nenhum deles tiveram a oportunidade de também ser usado por Deus, para que acontecessem esses sinais. E Jesus vem à terra, Jesus vem para mostrar para você e para mim, e ele quer visitar a sua família, quer visitar você, quer mostrar para você, porque senão ele não faria isso. Quem crê em mim não fará só os sinais que eu fiz, maiores sinais fará. Então Jesus vem à terra para fazer sinais, e esse Nicodemos prestou bastante atenção a respeito dos sinais que Jesus estava fazendo. E Jesus, em vez de fazer uma visita a Nicodemos, Nicodemos procurou fazer uma visita a Jesus. E muitos de nós estamos sendo visitados por Jesus através do Espírito Santo, aleluia, mas não queremos visitar Jesus. E aonde você vai encontrar Jesus? Você vai encontrar Jesus no seu quarto de oração, você vai encontrar Jesus na igreja, você vai encontrar Jesus na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, você vai encontrar Jesus no monte, você vai encontrar Jesus em segredo com Ele. E era isso que Nicodemos, como homem, como um dos principais, um que lia a palavra do Senhor, queria saber desse Jesus, o qual os queriam perseguir, o qual ensinava só a classe mais pobre, o qual fazia os milagres, abria os olhos do cego, fazia o paralítico andar, expulsava os demônios, curava toda sorte de doença, e não existia isso naquela época, aleluia. Então Nicodemos, com essa curiosidade, com essa vontade de saber, ele fala: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus. Quer dizer, ele falou dessa forma: sabemos. Quem mais sabia, sendo que eles queriam perseguir ele? Quer dizer que todos eles, da parte sacerdotal, da parte dos judeus, sabiam que ele era Rabi, mestre, que veio da parte de Deus, mas não queriam aceitar. É como você no dia de hoje. Você sabe que existe Deus, você sabe que existe o sobrenatural,
você sabe que é invisível, mas é real. Você sabe que existe Jesus, você conhece a história, você conhece tudo que Jesus deu, a vida dele na cruz pelos seus pecados. Você sabe. Mas é que você não quer se entregar. Você não quer se entregar para Ele como o Senhor e Salvador da sua vida, porque você acha que você vai pagar um preço muito caro, sendo que Jesus não te cobra nada. Jesus só quer que você seja salvo. Aleluia. Jesus não te cobra nada. Agora eu vou te dizer uma coisa: tudo que nós temos é dele. Nosso corpo, nossa alma, nosso espírito é dele. Então, ele faz de tudo para que você venha entrar no reino de Deus com esse corpo glorificado. Da mesma forma, quando ele morreu na cruz e foi lá para a gruta, e ele ressuscitou o terceiro dia com o corpo glorificado. E ele quer e vai fazer com todos nós a mesma coisa. Para isso, nós temos que agir como Nicodemos. Aleluia. Nós temos que agir como Nicodemos. Nós temos que marcar uma visita com Jesus. Nós temos que ter uma visita com Jesus. Aleluia. Você tem que ter essa oportunidade de conhecer Jesus, apesar que você já conhece, como todos eles conheciam ele, sabia que ele é Rabi, que veio da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se de Deus não estiver com ele, se Deus não estiver com ele. Aleluia. E sendo que Jesus, quando morreu na cruz, que rasgou o véu de cima para baixo, nós temos todos o direito de nós termos e podemos fazer também esses sinais. Por quê? Porque o dono dos sinais, aleluia, faz morada em nós. O dono dos sinais faz morada em nós, que é o Espírito Santo. Os dons estão todos com ele. Ele dá para quem ele quer, para quem busca, para quem está fazendo visita para Jesus. E ele quer fazer. Quando ele reconhece que Jesus tem uma parte com Deus, senão não poderia fazer aqueles sinais, Jesus já responde categoricamente para ele, e isso serve para nós também, nos dias de hoje. Aleluia. Ele diz assim: a isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que é nascer de novo? É você largar desse pecado, é você aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador das suas vidas, é se batizar nas águas, que nem João Batista, que estava batizando lá no Rio Jordão, ele falou assim: arrependei-vos dos vossos pecados. Aleluia. Então, tudo isso que nós vemos na Bíblia e que nós estamos vivendo, Jesus fala aqui: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E você tem a oportunidade de nascer de novo. Você tem a oportunidade de confessar Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, se arrepender dos seus pecados e fazer uma visita a Jesus. Aleluia. Quando ele fala isso ao Nicodemos, Nicodemos faz uma pergunta: como pode um homem nascer sendo velho, porque porventura volta ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
Então Jesus estava explicando para ele o mistério, o sobrenatural. Quem não nascer da água e do Espírito, quer dizer, você é batizado nas águas e depois ser batizado no Espírito Santo, aleluia, e andar com o Espírito Santo, ele que convence você do juízo, da justiça, do pecado. Primeira coisa é você confessar Jesus, aleluia. Você vai na igreja, o pastor chama você, aleluia, quem quer entregar a vida para Jesus, e você vai confessar em público, você vai confessar dentro da igreja, na frente dos irmãos da igreja: eu aceito Jesus. O pastor vai fazer o apelo, você vai aceitar Jesus, e depois ele vai marcar um batismo com você. Você vai fazer um estudo de um mês, depende da igreja, fazer um estudo de você, por que você está sendo batizado, para aceitar Jesus como o único sujeito salvador da sua vida, você se tornar uma nova criatura, e você vai ser batizado, aleluia, você vai se arrepender dos seus pecados, você vai ser uma nova criatura, tudo vai ficar no esquecimento, Jesus vai perdoar, e você vai nascer de novo. Por isso que ele fala: quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. E quando ele pergunta a respeito se pode voltar para o ventre da mãe sendo velho, ele responde: verdade, verdade te digo, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quer dizer, aí ele já deu a lição. Quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus, não vai conseguir entrar. Mas por quê? Depois que você arrepende dos seus pecados, você não volta mais para ele. Aleluia. Depois que você está andando com o Espírito Santo, você não volta, você vai querer só saber de Bíblia, de igreja, você vai querer saber só da palavra do Senhor, você vai querer só andar feliz, contente, sem pecar, tranquilo, vai viver bem. Porque Jesus explicou para ele: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Você entende isso, você que está nos assistindo? Porque se você viver na carne, você vai andar no fruto da carne. Agora, se você nascer do Espírito, você vai andar no Espírito. A partir do momento que você se arrepende e é batizado nas águas, você já não é o velho homem. Você é uma nova criatura. E o Espírito vai te ensinar tudo. Vai te revelar tudo. E Jesus fala assim para ele: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo? Então todos nós temos a oportunidade de nascer de novo. O que é nascer de novo? É o arrependimento dos seus pecados e você não pecar mais e andar na presença de Deus. Amar a Deus todas as coisas, com toda a sua força, todo o seu entendimento, e as outras coisas Ele vai te acrescentar. E amar o teu irmão como a ti mesmo, são os dois mandamentos que resumem todos os mandamentos. Para que você anda bem. E ele, para ainda falar para Nicodemos, ele estava falando só em mistério. Aleluia. Quando você visita Jesus, você vai viver só em mistério, o sobrenatural. Por quê? Lá no alto, lá no reino, é tudo maravilhoso, é tudo sobrenatural, é tudo espiritual. Aleluia. Ele fala para Nicodemo no versículo 8: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito, que é nascido do Espírito Santo. Você tirar uma base, quando o vento bate, você realmente ouve a voz dele. Ele faz um ruído. Você já experimentou o vento, você sabe como é que é.
Agora você não sabe de onde vem e para onde vai. Você já percebeu isso? E ele fala: assim são todos nascidos do Espírito. Olha que maravilha, olha que mistério, olha que revelação. O vento, porque já diz lá em Gênesis, no princípio era um abismo, era escuro, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aleluia. Então esse vento, que também foi criado por Deus, é do Espírito. Eles estavam, Atos Apóstolos capítulo 2, todos reunidos no mesmo lugar, orando para que o Espírito Santo viesse, como era a promessa de Jesus quando foi assunto ao céu. Fiquem reunidos em Jerusalém, que eu vou pedir para que meu Pai mande um Consolador para vocês. Eles ficaram orando, jejuando 10 dias. Aleluia. De repente veio com um vento impetuoso e adentrou sobre essa sala e pousou línguas de fogo sobre eles e ficaram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Então tudo isso nós vamos vendo e vamos lendo a palavra do Senhor e vamos também buscar para todos nós. Você pode buscar para você, você pode buscar pela a sua família, você pode buscar e também experimentar. E eu vou dizer para você, depois que você entrar, você não quer sair mais. Depois que você conhecer esse Espírito Santo, depois da visita a Jesus, você vai conhecer esse Espírito Santo. Aí você não vai querer sair mais. Versículo 9: então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Amém? Quando ele fala aqui a respeito da serpente que foi levantada no deserto, o povo murmurava tanto, o povo não queria saber de Deus, não queria saber nada, que tinha as serpentes que estavam no deserto, que picavam eles e eles morriam. Aí Deus falou com Moisés: faz uma serpente, Moisés. Moisés preparou uma serpente e colocou no meio do deserto. Falou: quem for picado e olhar para aquela serpente, o que vai acontecer? Ele levantou uma serpente. Ele fez uma serpente e levantou. Aleluia. Quem olhar para aquela serpente será curado. Então, da mesma forma, Jesus está falando para Nicodemos. Do que ele está falando? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que lá desceu, saber, o Filho do Homem, que está no céu. De modo que, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. O que é levantado? Levantado na cruz. E todo que nele crê, aleluia, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então, Jesus está falando para Nicodemos, colocou a respeito da serpente que foi levantada no deserto, e muitas pessoas que eram picadas olhavam para ela e era curado, aleluia, porque ali estava a presença de Deus, estava a cura, estava ali naquela serpente, a unção, o poder estava naquela serpente que Moisés levantou, que Deus falou para ele fazer. Da mesma forma, Jesus
está falando que assim que ele for levantado, todo nele que olhar para ele e crer, aleluia, vai ter a vida eterna. Por isso que você precisa receber a visita de Jesus, ou você visitar Jesus. Aleluia. E os dias que nós estamos vivendo, a melhor coisa é você visitar Jesus. E a serpente está falando dele. Então ele foi levantado na cruz. Aleluia. Foi pregado na cruz. Mas muitos naquele momento não creram. Inclusive seus discípulos não creram, porque eles fugiram e foram ficar escondidos por causa dos romanos que estavam perseguindo. Mas depois que ele ressuscitou e apareceu para eles em espírito, aí eles creram, em corpo glorificado e espírito. Aí eles creram. Aleluia. E ao ficar cheio do Espírito Santo, em Atos Apóstolos capítulo 2, eles saíram pregando o Evangelho, a palavra do Senhor. E quando você entender isso que nós estamos pregando, se tornar uma nova criatura, ser cheio do Espírito Santo, você também vai querer sair pregando a palavra do Senhor. Aleluia. E a missão do Filho, que nós vamos ler agora, vamos partir do versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Aleluia! A missão do Filho é essa. Ele veio para o mundo para que o mundo seja salvo, para que todos que nele crê sejam salvos. Aleluia. Mas muitos não creram, como nos dias de hoje não estão crendo, se esfriaram, aleluia, e estão crendo mais e buscando mais as trevas. Não é assim que está acontecendo nos dias de hoje? Por isso que se fala no anticristo lá em Apocalipse. Por isso que se fala, porque muitos vão se entregar ao anticristo. A tudo que vocês estão vendo, tudo que nós estamos enxergando, tudo que nós estamos participando, tudo que nós estamos vendo na política, tudo que nós estamos vendo na informática, tudo que nós estamos vendo nas redes sociais, estamos partindo para isso. Por que que muitos estão se esfriando? Porque estão se esquecendo dessa passagem, da missão do Filho. Não estão dando mais importância. As igrejas estão se esvaziando. Ninguém quer mais. Estão só correndo atrás do poder. Aleluia. Porque ele diz aqui no versículo 19: o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. É o que nós estamos vendo aí, é o que nós estamos participando. Mas muitos crentes estão lutando, estão orando para que volte tudo conforme está escrito na Bíblia, na palavra do Senhor.
aqueles que têm fé, aqueles que estão na presença de Deus, aqueles que estão cheios do Espírito Santo. E nós estamos pregando a palavra justamente para isso. Você que está nos assistindo, que vai nos assistir, que o Senhor possa tocar na sua vida, possa mudar, transformar, que Ele possa te abraçar, que Jesus possa te visitar, aleluia. Ou você busca fazer uma visita ao Jesus, como Nicodemos fez, e você creia. Vamos ver aqui o outro testemunho de João Batista. Depois disso foi Jesus com seus discípulos para a terra de Judeia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um dos judeus suscitou-se uma contenda com respeito à purificação, e foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunha de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado para o seu precursor. O que tem a noiva e o noivo, o amigo do noivo que está presente, e o que ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. Amém? Esse versículo 30, o finalzinho, convém que ele cresça e eu diminua. Nós temos que diminuir, irmãos. Nós temos que, aleluia, tirar esse orgulho, essa avareza, essa prepotência, essa maneira de querer crescer, ir atrás de poder. Na verdade, nós temos que ser testemunho de Jesus Cristo nessa terra. Aleluia. Pregando o Evangelho, a palavra do Senhor, assim como João estava pregando, para que pudesse abrir o caminho para Jesus. E João fala assim: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Aleluia. Então nenhum poder, nenhuma unção, você não vai receber se você não tiver intimidade com Deus, intimidade com o reino. É isso que João está falando na palavra. E convém que ele cresça e nós diminuamos. É ele que é o nosso Deus, que é o Todo-Poderoso. É ele que recebeu a glória, é ele que entregou a sua vida na cruz por nós, por você e por mim. Por isso ele merece realmente uma visita como Nicodemos fez, para conhecer verdadeiramente Jesus. Ah, mas Jesus agora está sentado à direita do Pai e não tem como. Ora, busca conhecer Jesus, buscar a presença. O Espírito Santo está aí para nos mostrar, para nos revelar, para nos ensinar. Ele é o testemunho de Jesus. Aleluia. O filho em relação ao mundo, vamos ver, o filho tem letra maiúscula, é Jesus. O filho em relação ao mundo. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho.
Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Amém? Olha aqui a palavra do Senhor a respeito do Filho. Por isso que ele venceu na cruz, ele venceu o diabo na cruz. Ele tomou o jardim que nós perdemos lá com o pecado de Adão e Eva, tomou a chave do inferno. Ele comanda no céu, na terra e debaixo da terra. É ele o Filho. Por isso que está sendo feita uma relação ao mundo. E você quer viver o quê? Nós somos terra por enquanto, somos terreno. Aleluia. Mas ainda nós vamos ser do reino de Deus. Para isso está dizendo aqui, para que você e eu realmente entendamos isso. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. E quem veio das alturas da terra para nos ensinar? Jesus Cristo. Quem vem das alturas depois que Jesus Cristo subiu? O Espírito Santo. Então, ele testifica o que Deus existe, que o reino existe, e nós podemos ter uma vida eterna. Basta você crer, basta você ler a palavra do Senhor, basta você testificar o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Aleluia. Você tem visto, você tem participado, você tem lido a palavra do Senhor, você tem ouvido, mas e aí? Você está pondo em prática? Você está entregando a vida realmente para Jesus Cristo? Você está visitando Ele? Você está conversando com Ele? Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez certifica que Deus é verdadeiro. Pronto. Esse testemunho que nós estamos aqui meditando na palavra do Senhor, que Jesus Cristo entregou sua vida na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita do Pai, e assim que ele foi assunto ao céu, enviou o Consolador, o Espírito Santo, para convencer nós do juízo, do pecado, da justiça, para não ficarmos órfãos, e é o que ele está fazendo, o trabalho dele, só que o povo não está abrindo o coração. Versículo 34, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, é o Espírito Santo, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Espírito aqui está em letra maiúscula, o Espírito Santo, ele não dá por medida, ele dá por completo. E se você não o tem ainda, e se você não tem essa intimidade com o Espírito Santo, busque. Por isso que muitas vezes você fica aí questionando, se Deus é amor, por que Ele deixa acontecer tudo isso, as guerras, por que Ele deixa acontecer as doenças, pandemia, por que Ele deixa acontecer tudo isso? Você fica questionando dentro de você, dentro de sua mente, com seus amigos. Não, irmão, o que Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele é a majestade, a grandeza, o poder. Ele é tudo para nós. É o nosso Criador. Versículo 35. O Pai ama o Filho, e todas as coisas tem confiado em suas mãos. Em quem que nós temos que buscar? Em quem que nós temos que crer? Em quem que nós temos que visitar? É Jesus Cristo.
Aleluia. Quando eu falo em nome de Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, é a Trindade, é um só. Eles são únicos. Então, para que nós possamos entender e para que nós possamos crer, versículo 36, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Pronto. Passa a régua, ponto final, e agora depende de você o que você vai tomar de decisão. Qual o caminho que você vai percorrer, qual o caminho que você vai buscar. Mas crê, irmão, quando a gente crê, quando a gente entrega a vida para Jesus Cristo, quando a gente crê, a gente não se desvia, nem para a direita nem para a esquerda. A gente sempre vai estar andando no alvo, na rocha, na presença do Senhor. Ele te reveste o seu espírito, o Espírito Santo te convence do juízo do pecado e da justiça. Ele te reveste, entendeu? Ele coloca uma coluna de fogo perante você, que nem um dardo inflamado vai tocar em você, nem o mal nem a maldição, porque a sua mente já está vivendo Cristo. Aleluia. Então, tudo isso que nós lemos na Bíblia, que nós vivemos na Bíblia, é crer no Senhor Jesus. Porque o Pai, assim que Ele entregou o seu Filho, é para que todos nós cremos e teremos a vida eterna. O que todavia, aí o Pai fala, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Misericórdia. A ira de Deus pegar você. Não queira isso, nem aqui, nem no porvir. Então vamos crer em Jesus, vamos buscar Ele. Você tem ouvido a palavra, você tem visto testemunhos, você está ouvindo a palavra do Senhor, você conhece a missão do Filho, você já ouve várias pregações, você já ouve você já esteve na igreja, ou você está na igreja, você é crente, você tem a oportunidade de ter uma vida eterna. O Senhor quer fazer isso na sua vida, Ele quer transformar, Ele quer mudar. Então não perca tempo, não perca tempo, olha para Jesus e vamos em frente. Entra nessa comissão, faz parte dessa reunião, venha para a palavra do Senhor, abre o seu coração. Você está vendo aí os sinais que estão aparecendo no mundo inteiro. Irmãos, está na hora de joelho no chão e Bíblia na mente. Está na hora de uma entrega. É sério. Tudo isso que nós temos, nós ganhamos de Deus. Nosso corpo, nosso espírito, nossa alma. Ei, nós temos que voltar para Ele, para que nós tenhamos o corpo glorificado como Jesus. É isso que Ele quer para todos nós. Então se prepara, ouve a palavra, medita nela, creia somente, creia do fundo do teu coração, busque, ore, para que o Senhor venha abençoar a sua vida, abrir sua mente, o Espírito Santo abrir sua mente, e você entender isso, o que nós estamos pregando, e você poder ter essa oportunidade também, de entrar no reino de Deus. Aleluia. A nossa pregação e a nossa oração é que você realmente se converta,
e que você realmente vá buscar esse Senhor e passe para outras pessoas, seja testemunho do Senhor Jesus Cristo até os confins da terra. É isso que está precisando no momento, nesses instantes. Nós estamos vendo aí várias coisas acontecendo. Para nós entendermos melhor, eu peço para você que você vá até Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. É voltar um pouquinho. Lucas capítulo 10, versículo 38 e 39. Lucas capítulo 10, versículo 38 e 39. Quando Marta e Maria, aleluia, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certamente a mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Glória a Deus. Só que Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada de muitos serviços. Então, o que acontece conosco e com você é que nós estamos agitados, com muitos serviços para baixo e para cima. E muitos de nós esquecemos de entregar e crer no Senhor Jesus Cristo 24 horas. Você pode ficar agitado, mas você tem que estar sempre ligado. O teu espírito tem que estar ligado no reino. Vamos continuar. Aleluia. Marta agitava, ocupada com muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aleluia! Veja bem esses versículos aqui em Lucas 38 até o 42. Marta estava agitada. Maria já foi logo aos pés de Jesus. Por quê? Jesus foi fazer uma visita. Jesus estava na casa de Marta. Marta convidou. E é assim. Você pai de família, você mãe de família, convida Jesus para ir para a tua casa. Coloca Jesus lá, a palavra do Senhor, Jesus, dentro da tua casa, da tua família, para que todos sejam abençoados. Quando Jesus entrou no povoado, certamente a mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Primeira coisa que ela pensou, já hospedou Jesus na casa dela. Vem aqui, Jesus, vem ficar na minha casa. Ei, e você? Vamos lá em João capítulo 14, versículo 9. João capítulo 14, versículo 9. Aleluia. João capítulo 14, versículo 9 diz assim: Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tem conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim?
As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede que estou no Pai e o Pai em mim? Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedides em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E se amais, guardareis os meus mandamentos. Amém? Glória a Deus. Está bem assim explicado para a gente na palavra do Senhor, que Jesus Cristo que é o canal, Jesus Cristo que é o que nós temos que buscar. Filipe aqui, ele simplesmente ele ficou assim, como muitas pessoas nos dias de hoje, né? Fica da mesma forma, fica questionando, fica se importando com umas coisas que são sobrenaturais e que são assim, mistério de Deus, e que é tão simples você crer no Senhor Jesus Cristo, entregar sua vida para Ele e conhecer Ele de verdade, amá-lo de verdade. Não amar só de boca, ou falar que você é crente, ou assim, é amar mesmo Ele assim, no particular, você com Ele, sabe? Você e Ele ter um particular, e você realmente abrir o coração, você amá-lo de verdade, e saber que Ele é superior, que Ele é Deus, que Ele é Pai, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele te ama, que Ele deu a vida por você. É você fazer uma entrega assim, olha, só você e Ele, ninguém fica sabendo, você não precisa mostrar nada para ninguém. É aquele negócio assim, puro, maravilhoso, grandioso, poderoso. É uma unção que você nunca sentiu na sua vida, você vai sentir. É maravilhoso. Filipe aqui questionou, Filipe que andava com ele. Porque se você vê no versículo 6, ele falou, Jesus fala assim, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesse conhecido, conhecereis também o meu Pai, desde agora o conheceis e os tendes visto. Replicou Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Olha aí. Filipe estava na carne. Filipe não entendeu o mistério, andava com Jesus, mas não entendeu o mistério, não entendeu o sobrenatural. O Pai e o Filho é um só. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só. Aleluia. Vamos em Atos Apóstolos 5:42. Atos dos Apóstolos 5:42, versículo 42. Todos encontraram? E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e pregar Jesus o Cristo. Amém? É isto, irmão. O crente tem que ter essa habilidade e tem que tomar essa decisão e fazer isto. E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo.
E hoje nós temos as redes sociais que alcançam o mundo inteiro. Podemos colocar lá as coisas para que as pessoas vejam. Podemos sim, versículos, podemos pôr aí capítulos, a Bíblia, devocional, tem tudo na mão. Então, se nós não podemos, porque trabalhamos, ir de casa em casa, mas podemos ensinar e pregar Jesus Cristo, como nós estamos fazendo hoje aqui. Aleluia. Tivemos nosso trabalho cotidiano durante o dia, mas à noite, a partir das 20 horas, nós estamos aqui ensinando a palavra do Senhor, mostrando a palavra do Senhor. E você que está nos assistindo, que seja abençoado, e que você passe isso para frente, em nome de Jesus, e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Até aqui, em nome de Jesus, vamos orar e agradecer ao Senhor, nosso Deus, por essa palavra, por esse ensinamento, para que nós possamos guardar no nosso coração e amar o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Acima de tudo, ao Deus Todo-Poderoso, ao Espírito Santo, e vamos ser guiados por eles, em nome de Jesus. Pai querido, Pai de poder e glória, te agradecendo por esse ensinamento, te agradecendo por esse culto, te agradecendo pela revelação do Espírito Santo, te agradecendo por mais essa oportunidade de estar pregando a tua palavra aqui no Japão, Senhor, para que vidas venham ser alcançadas e transformadas pelo poder do Senhor. Pedimos ao Senhor, porque essas pessoas que estão nos assistindo, que venham e sejam abençoadas, meu Pai, assim como as suas vidas, como as suas famílias, seus amigos, quem tiver, meu Pai, próximo dele, que seja abençoado, Senhor, e todas essas vidas sejam alcançadas pelo poder do Senhor, em nome de Jesus Cristo. As nações que estiverem assistindo, Senhor, que seja abençoada, meu Pai, os teus filhos, Senhor, que todos venham reconhecer o Senhor como o único e Salvador de suas vidas, toda a língua venha confessar o Senhor, todo joelho venha se prostrar perante o Senhor, meu Deus, para que aceite o Senhor como o Senhor de suas vidas. É em nome de Jesus que nós pedimos por essas vidas, é em nome de Jesus que nós pedimos por todas as igrejas que venham pregar o Evangelho, ensinar a palavra do Senhor, levar até os confins da terra, Senhor, para que nós possamos ver a volta do Senhor em nome de Jesus Cristo, e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Oramos também, meu Deus, por aqueles, Pai, que estão nos leitos dos hospitais, Senhor, por aqueles que estão passando agora por uma situação que não gostaria de passar, Senhor, por uma doença, Senhor, que nós já repreendemos agora em nome de Jesus Cristo, que ele seja curado, liberto pelo poder do Senhor. Aqueles que estão nas drogas, jovens, meu Pai, adultos, meu Deus, aqueles que estão na prostituição, aqueles que estão no pecado, Senhor, que seja liberto pelo poder do Senhor, meu Deus, que venham ser transformados, Senhor, pela palavra do Senhor, venham ser transformados, meu Deus, pelo Espírito Santo, meu Deus, que venha se converter, em nome de Jesus Cristo, Senhor, porque o teu reino está próximo, meu Deus, a tua volta está próxima. Então, meu Senhor, toca na vida dos teus filhos, toca na vida dos teus filhos nos leitos dos hospitais, toca na vida dos teus filhos nas famílias, meu Deus, e todos venham aceitar o Senhor como único e Salvador de suas vidas, sendo abençoados e transformados pelo poder do Senhor. Nós oramos por essas vidas, oramos por essas famílias, oramos, meu Deus, por essas nações, que todos venham ser alcançados e transformados pelo poder do Senhor. É em nome de Jesus que nós te pedimos, Pai, nessa noite, e já te agradecemos, meu Deus, por esse privilégio de nós estar falando da tua palavra, e o nome do Senhor venha ser glorificado. Te pedimos, te agradecemos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estende suas mãos, já vou ministrar a bênção apostólica e vamos encerrar o culto em nome de Jesus Cristo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, o nosso Papai, e a comunhão do Senhor Espírito Santo esteja com vós e com a sua família. Toda a igreja diz amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Até sábado às 8 horas da noite e domingo às 10h30 nós teremos a ceia do Senhor aqui na igreja, em nome de Jesus. Tchau, um beijo no coração.